De volta ao Fazendo X de hoje com dicas de saúde. Fazendo X está novamente visitando um ponto de luz, local que fica bem no centro da cidade, aqui em Brusque, na Adriano Scheffer, número 10, se não me engano. E oferece terapias que poderão auxiliar você até nesse tratamento que você já está fazendo, com médicos sobre uma dor, sobre uma depressão, enfim. As meninas aqui, a Gênesis Suave hoje, em outro dia, a Tina Rosa, tem muito para oferecer para vocês. No primeiro bloco com a Gênesis, a gente encerrou falando sobre a leitura facial. O nosso rosto revela muito. Né? E agora nós vamos continuar falando do corpo. O nosso corpo, a postura, a maneira como a gente anda. Outro dia a Tina falou que o desgaste da sola de sapato, sinal que você anda com o pé mais para cá, mais para lá, isso tudo fala alguma coisa, e vocês aqui conseguem ver isso nos seus clientes e ajudá-los, claro. Sim, isso faz parte, Letícia, da comunicação positiva. Por exemplo, você não... É impossível ter crise de risos com os braços cruzados. Ninguém tem uma crise de risos todo fechado. Né? Então, assim, a postura, ela é muito importante. Do jeito que a gente caminha, a forma que a gente senta, a maneira que você olha para uma pessoa. A maioria das pessoas tem por hábito, enquanto conversa, ela olha para lá e a pessoa está ali. Né? Ou ela, ao olhar, só quando ouve, mas enquanto ela fala, dificilmente ela olha. Gente, a primeira coisa que precisa aprender é olhar. Colocar a luz que tem dentro de você, essa sua força, capacidade, para fora. Não temos mais tempo para se esconder, né? Isso não cabe mais. Estudando o autoconhecimento, você se conhecendo, sabendo quem você é, o que você quer, você se aprofunda na questão da leitura corporal. Então você se observa. A primeira coisa que eu preciso aprender é o quê? Olhar para mim. Eu não posso estudar, Letícia, leitura facial e só olhar o seu rosto. Primeiro serve para mim. Eu vou ver as minhas coisas, as minhas marcas, os meus sinais no rosto, a minha postura, o jeito que eu ando, o jeito que eu me expresso. Então, assim, fica uma dica para as pessoas que falam muito com o público, vendedores, pessoas que precisam lidar diariamente com as outras pessoas no meio de conversação. Enquanto você conversar, procure sempre mostrar as palmas das suas mãos. Expresse-se dessa forma. Enquanto você for falar, fale assim, mostrando as palmas das mãos. É uma dica de comunicação que o outro vai sentir abertura em você, não vai entender como. Por quê? Porque, por exemplo, se alguém te acusa de alguma coisa e você é inocente, você fala, mas meu Deus, eu não fiz nada. Esse gesto, ele simboliza o quê? Sinceridade, honestidade. Aí de repente você pode dizer para mim assim, mas Gênesis, e aquela pessoa que tem por hábito a mentira? Ela vai treinar para falar assim, desse jeito? Não. Né? O nosso cérebro, as extremidades, a gente faz alguns gestos sem perceber. E as pessoas não se dão conta que existem outros sinais da mentira. Por exemplo, a maioria costuma dizer que o fato de não olhar é uma pessoa mentirosa, uma pessoa falsa. Não. Ela pode ser tímida, ela pode... Insegurança, sentir vergonha, não quer dizer que ela minta necessariamente. Existem outros sinais. Portanto, né, quanto mais você fala assim, com a mão espalmada para cima, mais você consegue fazer com que o outro entenda a mensagem que você quer passar. Agora você imagina, se eu falar dessa forma com você, o que você vai sentir, Letícia? O que você acha disso tudo? Como é que você enxerga tudo isso? Mas quando a pessoa fala assim, também não sorri como a Gênesis está sorrindo, né? Porque a Gênesis, como está brincando, sorri. A pessoa quando faz isso é porque o negócio está complicado, né? Exatamente, porque né, o dedo em riste. Então, assim, tem duas formas de a gente avaliar. Dessa forma, quando você aponta com a mão voltada para baixo, né? É mais a posição de comando, você manda mesmo, mas é uma forma negativa, agressiva. Agora, se você pede alguma coisa para alguém assim, pega isso para mim, é diferente que dizer, pega para mim, né? Então são pequenos gestos que a gente precisa prestar atenção e colocar em prática no dia a dia, né? A nossa comunicação. A maioria das vezes a gente perde muita oportunidade por não saber se expressar
por não saber se comunicar, algo que faz parte da natureza humana. Precisamos saber colocar o nosso ponto de vista sempre com muito respeito, porém, estudar algumas técnicas também de comportamento e de leituras é importante, porque isso abre caminhos para você. Você consegue perceber coisas que outras pessoas não percebem e te dá mais segurança. Você está, por exemplo, numa mesa de reuniões, tem uma ideia excelente. Você é um funcionário que está ali na sua empresa e precisa colocar a sua ideia em prática, passar para o seu grupo. Mas muitas vezes a insegurança, o medo, né? A pessoa trava, ela não consegue. Então, só de você chegar numa mesa de reunião de funcionários, você olha como a pessoa está sentada, ela senta assim, os bracinhos aqui para dentro, né? Ela fica encurvada, né? Ela quase se esconde dentro dela. Por aí você já percebe a insegurança que essa pessoa tem, por mais ideias maravilhosas que ela tenha. Agora, se ela sentar, né? A pessoa, ela se abanca do local, ela fica firme, ela tem o peito aberto, ela se doa, ela participa. A Gênesis, mas se de repente a minha ideia não for bacana, arrisca, claro. Fala. Então, esse é um dos entraves, né, que todos nós passamos, a maneira que nos comunicamos, a maneira que a gente vai conversar com alguém. E aí traz essa conversação, esse entendimento, os problemas de relacionamento. Exatamente. Em empresas, em famílias, em casal, né? Em sócios, enfim, uma série de coisas. Sim. Mas como seria bom se a gente soubesse identificar o outro, seja o outro quem for, meu companheiro, meu funcionário, né, meu sócio, meu amigo, aquela pessoa que talvez está com problema. Mas tem como buscar em literatura, vindo aqui, conversando até com a Gênesis, que já deu de ver que é uma especialista na leitura facial e corporal. Tem como alguém procurar a Gênesis só para isso? Por exemplo, com uma foto ou querendo se analisar fisicamente? Sim, tem Gênesis? Sim, eu faço essa leitura também para quem quiser, né? A pessoa envia algumas fotos para mim e diante daquilo que eu peço, né? Perfil, enfim, são alguns quesitos que eu peço e faço essa leitura toda. Então dali para que serve uma leitura, né, uma consulta de leitura facial? Para perceber as suas capacidades, de repente dizer assim, olha, você precisa desenvolver, exatamente, né, desenvolver. E as fragilidades, eu costumo usar a palavra fragilidades porque defeito é muito forte. Então é uma fragilidade, é só trabalhar, porque tudo tem seu ponto negativo e positivo, né? Então é só trabalhar, saber trabalhar isso dentro de si e colocar em prática. E como também costumo dar muitas dicas aqui também, Letícia, para os clientes que vêm aqui, se eu olho para o rosto da pessoa, por exemplo, e percebo, olha, a sua sobrancelha, ela é desse jeito, então faz o seguinte, né, dá uma ajeitada ali, uma pincelada ali, vai te dar mais firmeza, porque as nossas sobrancelhas simbolizam a nossa força, o nosso trabalho, né, um dos significados. Então, faz com que a pessoa fique mais... Opa, vou perceber com outros olhos agora, vou prestar mais atenção. Então eu auxilio nesse sentido também, né? Para a pessoa conseguir... E claro, é todo um processo, lembrando sempre, eu não posso passar a respeito da leitura facial principalmente, sem antes você se conhecer, é impossível, né? Eu não tenho esse direito, porque é sempre para auxiliar, é sempre para ajudar, é sempre para fazer com que você consiga viver melhor com você mesmo e com as pessoas ao seu redor, com a sua família, com os seus filhos, entender melhor seu esposo, sua esposa, né? O seu chefe, as pessoas da sua equipe, as pessoas que trabalham com você. Você vai conseguir ter outra percepção, olhar com outros olhos e não só aqueles pensamentos paralelos, né? O que está pensando, o que acha, quem que ele pensa que é, de que forma que é, alguém está conversando com a gente e a gente já tem críticas e julgamentos mentais, né? Já fez um histórico da pessoa. E não é nada daquilo. Então, né, ação consciente, né? Então é todo um processo para chegar à leitura corporal, à linguagem do corpo, que já é outro fator também, e também a leitura facial, primeiro se conhecer. Gênesis, e tem como eu buscar esse conhecimento
em algum curso seu? Como é que estão os cursos? Para quem que a Gênesis ministra esses cursos? Quando? Aonde? Para a empresa? É aberto, fechado esse curso? Como funciona? Sim. Aproveita aí, vamos convidar as pessoas. Sim, muito obrigada. Eu ministro cursos referentes ao autoconhecimento, à autoestima, à autoconfiança, ou seja, todos os autos. Já ministrei muitos cursos em Guabiruba, em São Paulo também, em outras cidades, e em empresas, palestras só para mulheres, inclusive, com temas voltados para as mulheres, né, para nós mulheres. Sempre começando com o autoconhecimento, para depois entrar na questão da leitura corporal. Da avaliação. Da avaliação geral, para auxiliar, né? Claro, em empresas, entidades, né, particular, de repente assim, um tempo atrás, Letícia, eu estava até divulgando um curso no Face, né, onde eu coloquei 10 técnicas para mudar radicalmente a sua vida. Então, esse curso é um curso, digamos assim, um intensivo, desde o comecinho do autoconhecimento, né? Então, nesses cursos eu aplico o quê? Testes de personalidade, né? Eu dou tarefas, como também faço com os meus clientes aqui, reprogramação mental. Então é todo um acompanhamento, mudar radicalmente de vida. Mas como assim, Gênesis? Em que sentido? Você mesmo. Quando você muda, o mundo ao seu redor muda. Né? Então para depois entrar na questão da leitura corporal. É claro que se, por exemplo, uma empresa contrata para fazer, né, esse curso de leitura corporal ou leitura facial, a minha primeira exigência vai ser uma avaliação referente ao autoconhecimento, para ver como as pessoas trabalham em equipe, como elas interagem, né? A inteligência emocional, a forma que ela age, reage e interage com ela mesma e com as pessoas ao redor. Lembrando sempre que para ser um bom profissional é preciso ser uma boa pessoa. Além da Gênesis ser terapeuta, palestrante, essa pessoa luz, né, como a gente pode sentir aqui com a conversa dela, ela também é escritora e busca nos livros ajudar as pessoas através dessa literatura. A gente vai mostrar agora aqui os livros da Gênesis, O Anjo Aprendiz, que já está na segunda edição. E qual é a sua verdade? Tem mais algum aí? Esse é O Anjo que Te Acorda também, com O Anjo que Te Acorda, da Tina Rosa. Né? Sempre uma parceria também aqui no Qual é a Sua Verdade também, são fotografias Fotos da Tina Rosa. Da Tina. Né? E O Anjo Aprendiz é o carro-chefe, né? Segunda edição e traz relatos de várias pessoas do país e principalmente o que mais me deixa feliz, Letícia, é saber, vir ao meu conhecimento, são coisas que emocionam, porque é uma leitura fácil, você não precisa ficar com o dicionário ali sabendo. Eu estou lendo e é bem fácil, realmente é simples, né? A leitura simples, direto e objetivo. Exatamente, mas que tem um conteúdo fantástico que eu também recomendo. Isso. E que a gente encontra aqui no Ponto de Luz. No Ponto de Luz, né? E a importância da pessoa, aquilo que nós já falamos na entrevista com a Tina e agora com a Gênesis, de tirarmos um tempo para nós. Né? Vindo aqui, fazendo uma terapia, um reiki, uma terapia com argila, enfim, na casa da gente, lendo, fazendo uma oração, independente da religião que você tiver, mas tirar um tempo. E como a literatura, esse tipo de literatura é importante também nesse dia a dia, nessa busca constante que a gente tem, né, Gênesis? Além dos livros da Gênesis, a gente encontra tantos outros livros, outras propostas no mercado que auxiliam. Mais do que precisa, que a pessoa pense em si e tire esse tempo para ler, porque senão não vai adiantar, vai levar o livro e não vai ler. Exatamente. Né? Sempre aquilo, pense em si, pare e faça algo por você. É assim que funciona? Exatamente. Né? Por exemplo, para eu poder te ajudar, eu preciso estar bem. Né? E por mais que eu tente mudar uma pessoa ao meu redor, não vai funcionar. Eu não estou ajudando, eu estou interferindo. Então, ao invés de eu ficar com pensamentos negativos, ficar reclamando, ficar me queixando, né, demais, o que eu faço? Busco uma leitura, que seja uma frase, né, que seja uma frase pequena e comece a trabalhar em cima de você mesmo. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você precisa estar com você
para poder estar com as outras pessoas. Um dos maiores mandamentos, Jesus Cristo, inclusive, nos deixou, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Mas aí a gente pergunta, como é que eu posso te amar, Letícia? Como é que eu posso amar as pessoas se eu não me amo? Então, cada vez que eu te maltrato, que eu sou grosseira com você, eu sou grosseira comigo. Porque eu estou nessa vibração energética, nesse pensamento negativo, né? Nós temos mais de 90 mil pensamentos por dia. Você imagina que loucura, é o tempo inteiro. Então para, está na hora de parar. Senão a gente vai olhar para trás e dizer, meu Deus, eu tive o livro na mão, tive a oportunidade, né? Não fiz. Ah, porque meu marido não deixou. Não. Somos nós. Exatamente. Somos Foi opção nós. minha. Opção minha. E que talvez oportunidades que jamais vão voltar. Exatamente. E curioso que Dalai Lama certa vez falou uma frase que diz o seguinte, ele acha o ser humano engraçado, porque ele corre a vida inteira atrás do dinheiro e perde a saúde. Depois ele corre atrás da saúde e perde o dinheiro. Exatamente. Né? É só dinheiro. Claro, não vamos ser hipócritas, ninguém vive sem. Porém, há uma dosagem. Tudo tem que saber dosar na vida, né? Botar na balança e deixar do mesmo nível. Gênesis, a gente está encerrando Fazendo X de hoje, né? Repetindo que há tempo atrás, recentemente, nós estivemos com a Tina Rosa também daqui. Se você quer rever ou quer conhecer um pouco mais das terapias aplicadas aqui pela Tina, entre no nosso site www.tvcanalx.com. Acesse lá, tem um espacinho só Fazendo X, você pode encontrar a entrevista da Tina. Não faz muito tempo que a gente levou para você que acompanha. E agora complementando com a entrevista da Gênesis, com tudo que ela aplica aqui, enfim. Uma mensagem, uma dica para quem está nos assistindo, para nós que estamos te assistindo, né? Eu também, como assistindo e aprendendo muito contigo e com a Tina. O ser humano ainda está podendo correr atrás do que já perdeu. Com certeza. Tem chance ainda Sempre. de melhorar. Sempre, sempre. Só basta querer. Colocar para fora aquilo que já existe dentro de você. E acima de tudo, né? Se permitir, né? Exatamente. Aceitar. Porque às vezes é difícil a gente aceitar, né? Conforme a gente falou anteriormente. É difícil aceitar. É difícil admitir. Mas começa sempre em nós. E no Face também eu divulgo sempre muitas mensagens, que inclusive quem quiser pode, né, acessar, procura né? lá, Ser e Sentir, ou meu nome mesmo, Anjo Aprendiz, enfim, é fácil encontrar. Eu sempre coloco lá mensagens para o dia a dia, e entre elas tem uma que eu gosto muito, que é assim, que o amor seja o seu farol, o perdão o seu escudo, a paz a sua espada e a fé a sua armadura. Lindo. Nada melhor então do que encerrarmos agora com essa linda frase que a Gênesis deixou aqui pra gente. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Pra Tina, por nos receberem aqui Muito de obrigada. novo. Tenho certeza que quem está em casa está tão contente em assistir como eu em conhecer vocês, o trabalho de vocês. E nós encerramos aqui o nosso Fazendo X, agradecendo mais uma vez o nosso cinegrafista Dixon. Com certeza aprendemos muito aqui, eu e ele, com essas duas terapeutas. Espero que você também. Agradecendo a Brida, a Ariel Melo, que cuidou do meu cabelo, da minha maquiagem. Obrigada a toda a equipe lá do salão. Obrigada a você que nos acompanha sempre, o nosso Fazendo X, pelo canal X e tvcanalx.com. Fique sempre com a gente que estamos aí, sempre com novidades e mais dicas para você. Até mais, um grande abraço.